Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo dessa sexta obra de André Luiz, o livro Libertação. Hoje iremos estudar o capítulo número 2, a palestra do instrutor. Quem irá facilitar ou apresentar o estudo para a gente é a nossa irmã Rita Core, do Centro Espírito Joana de Ângeles, em Laje do Muriaé, Rio de Janeiro. Na harmonização está a Souza Urix, na prece inicial eu irei abrir, e na prece final a nossa irmã Nancy. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para poder dividir com a nossa irmã e absorver tudo que ela trouxe para que nós possamos compreender e levar para a nossa existência tudo que ela trouxe para dividir conosco. Nós possamos, a partir de agora, estar unidos em um só pensamento, no intuito de aprendermos um pouco mais da nossa doutrina. Com você, Suzana. Boa noite. É do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. A mensagem é: quem faz o tempo? Você afirma invariavelmente que não tem tempo. Garante que seu tempo é escasso. A visita ao doente lhe roubaria minutos preciosos. A atenção ao aflito, que necessita do ombro amigo, afetaria a programação do seu dia. Deter-se em ouvir uma explanação evangélica resultaria em prejuízo aos afazeres mais urgentes. A leitura edificante lhe furtaria momentos imprescindíveis para o descanso. Dentro desse conceito e de posse da afirmativa não tenho tempo, acredita justificada a sua ausência no bem. Mas, querido irmão, medite. Você não arranja tempo para a alimentação que sustenta o corpo? Você não consegue o tempo para o banho diário? Você não busca o tempo para ficar perto da pessoa amada? Você não encontra tempo para o lazer? Então, como pode afirmar que não tem tempo para as coisas de Deus? Às vezes, não lhe parece que uma hora de palestra evangélica é muito mais demorada que uma hora ou mais assistindo a um jogo de futebol? Entretanto, sendo qualquer hora constituída de 60 minutos, o interesse é que faz a diferença. Se é verdade que não se pode deter a ampulheta do tempo, também é verdade que o aproveitamento ou a negligência desse tempo depende de você. Antes de afirmar não tenho tempo, lembre-se de que você é quem faz o seu tempo. Muita paz. Sendo assim, Senhor, diante dessa página tão maravilhosa que nos foi trazido para que nós possamos meditar acerca do que fazemos no tempo, no nosso dia a dia. Só temos, Senhor, a te agradecer por mais uma noite de estudo dessa doutrina que tanto nos acalenta, que tanto nos esclarece, Senhor. Que os benfeitores queridos possam auxiliar, podem intuir a nossa irmã Rita Core, para que ela possa dividir conosco tudo aquilo que ela trouxe, Senhor, de especial e de com muito carinho para cada um de nós. Que Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nos mantenha unidos no só pensamento, no intuito da instrução, e que nós possamos pedir a nossa permissão para iniciarmos esse estudo, dando graças a Deus, e que assim seja. Minha amiga, minha irmã Rita, mais uma vez, gratidão por estar conosco. Você, a palavra é sua,
e que Deus te abençoe. Ah, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer realmente estar de volta para mais um estudo, né, nesse grupo que é tão harmonioso, estudioso e persistente, né? Eu estava comentando mais cedo que eu tenho visto os vídeos, né, das obras anteriores, dos estudos anteriores, e também acompanhei os dois estudos, né, iniciais desse livro Libertação. E assim, é um prazer muito grande participar de um grupo que se mantém unido, né, que mantém a sua linha de estudo, de pesquisa, de troca, né, de energias e de informações, porque sempre, né, quando nós temos um tempinho no final, por exemplo, para que todos participem, né, é ótimo, porque o ponto de vista de um vai se juntando ao outro e nós formamos um tecido, né, de leitura que enriquece a todos nós. O livro Libertação nos apresenta uma leitura desafiadora, né? Aliás, toda a série do André Luiz é de uma riqueza impressionante. O, há um detalhe agora nesses dois capítulos iniciais, isso acontece também em outras obras, mas como pode, né, ter sido, né, conduzido todo esse conhecimento através do Chico Xavier no final da década de 40, né, porque parece que o livro é editado ainda na década de 40, de 1940 e alguma coisa, já no finalzinho da década, mas com informações que hoje estão em debate. O caso das energias, pensamento, não é? Toda essa relação. No primeiro capítulo, por exemplo, nós ouvimos um estudo excelente, né? O último estudo, no primeiro capítulo, impressionante a parte científica. Científica. É incrível. Aí a gente pensa, né, que deve. Agora, inicialmente, agradecer essa mediunidade abençoada do nosso Chico Xavier. Isso sempre me emociona. Eu fico pensando, meu Deus, que privilégio, não é? Ter vivido nessa mesma época que o Chico e estar agora, não é? Estudando todo esse conjunto de informações e de convite à autodescoberta, à autoformação, né, que o André Luiz nos traz. Bom, é claro que o Chico não está fazendo questão nenhuma de agradecimento, nem o André Luiz, mas o nosso coração agradece, né? Sem dúvida alguma, todos os espíritos maravilhosos, encarnados e desencarnados, que nos ajudam, nos orientam nessa vida ou nessa existência, né, que é mais uma etapa da vida. A vida é uma só, as existências são muitas. Há uma coisa também interessante no livro, é bom a gente fixar agora, né, já no início, há um encadeamento formidável aí, né, desde aquela lenda do peixinho até as informações do Flatus, né, do ministro, e agora o nosso Gúbio, o instrutor. Há detalhes, assim, eles sabem. Fechou o seu áudio, Rita. Ele está fechado ainda, tá?
Vê o microfonezinho aí, coloca o dedinho na tela do seu celular e vê o microfone. É só você... Coloca seu dedinho assim, ó, embaixo, ó, e clica. Voltou só a câmera. Rita, coloca seu dedinho aqui embaixo, vai aparecer a câmera e um microfone. Embaixo assim, ó. Clique em cima do microfone. Embaixo assim no seu celular, ó, nessa barra assim, ó. E agora? Agora sim. Então, vocês não ouviram nada do que eu falei? Não. Você parou que você entrar no ministro agora. Eu estava falando do ministro? Me desculpem. Bom, o que eu disse foi o seguinte: primeiro, eu fiz uma introduçãozinha. Estão me ouvindo agora? Então, eu disse o seguinte, que os capítulos estão muito encadeados e que eles saem do Flacos, não é? Da palestra do Flacos, e o Gúbio começa a conversar com eles amigavelmente, né? Os dois ali, amigos, estão ansiosos por informações. Tudo aquilo que foi dito na palestra pelo ministro causou inquietação. André Luiz chega a dizer que ele está com a mente, não exatamente com essa palavra, mas fervendo, né? E cheios de perguntas. E o Google, ao mesmo tempo que tem a autoridade do conhecimento, a autoridade moral, ele é aquele amigo, né? Calmo, ponderado, vai fazendo as colocações de acordo com as dúvidas. Quer dizer, ele não ultrapassa. Eles perguntam e ele vai respondendo. Então, a grande indagação, né? A indagação inicial é como organizações malfazejas, né, se tornam tão fortes no mundo espiritual sem que Deus, né, fizesse algo para interromper, para desmanchar esses núcleos presos ainda na maldade, na crueldade, na tirania, como é o caso, não é, desse livro Libertação. E o Gúbio vai pontuando de tal forma os esclarecimentos que nós podemos pegar o livro dos Espíritos e ligar as questões do livro dos Espíritos. É impressionante como a obra de André Luiz complementa a codificação com essas narrativas tão vívidas, né? Tão reais, porque há a literatura e a literatura, né? Nós temos a codificação e temos a literatura espírita. A literatura pode ser considerada simplesmente, não é assim, lato sensu, toda obra escrita. Então, nós podemos conduzir como literatura a própria codificação, não deixa de ser, é obra escrita, mas a literatura, enquanto narrativas, não é, com personagens, essa é muito específica. A gente pode até chamar de literatura séria de André Luiz, literatura espírita, estrito sensu. Ele vai contar histórias, casos, não é? Quase que aventuras, não é? Poderíamos dizer assim, viagens, não é? No mundo espiritual, detectando cenas, não é? Surpreendendo cenas, casos, não é? Que são exemplares, que são exemplos para nós, para quando chegarmos à vida dita espiritual, não para agora.
Porque nós estamos inseridos neste mesmo processo de evolução, uns encarnados, outros desencarnados. Então, o Gubbio começa a dizer que essas organizações, para aspas, o mal, estão dentro de um contexto que é considerado natural, normal. Por quê? Nós sabemos, pela própria doutrina espírita, que não viramos outras pessoas depois que desencarnamos. Nós sabemos, pela própria informação do conhecimento do mundo, que o homem é um ser social. Ora, o homem é o quê? O espírito encarnado. Nós somos humanos, Gubbio faz essa referência, não é? Que deveriam eles, os discípulos ali no momento, entender que aquelas almas ali, aqueles espíritos presos, não é? A vingança, a crueldade de uns sobre os outros, esses espíritos eram humanos e pertencentes a um conjunto de humanidade altamente imperfeita, como nós sabemos. Então, somos nós. Os espíritos desencarnados, quer dizer, continuam ao desencarnarmos, nós não viramos anjos. Nós todos sabemos disso. E existe a lei de atração que é colocada nesse livro de uma forma maravilhosa, que é universal. No macrocosmo, no microcosmo, isso já, né, começamos a entender com o próprio Flatus, porque a lei de atração, ela não é moral. Nós é que vamos conduzir essa moral, né? É a nossa vontade. Então, átomos que estão no pântano também podem estar em altitudes de elevação espiritual. A matéria, Gubbio até faz essa referência, em que eles ali, desencarnados, se movem, ainda é matéria. A lei de atração está na questão 60, né, de O Livro dos Espíritos. É a mesma. Assim como a faculdade mediúnica também não depende de moralidade. Agora, o que acontece? A nossa sublimação, a nossa evolução, o nosso comportamento, a nossa conduta moral vai, como conduta, conduzir a prática da mediunidade. A mediunidade nem precisa ser a mediunidade, digo, ostensiva, porque nós somos influenciados pelos espíritos o tempo todo, né? Agora, depende de como vamos nos colocar na existência para receber as melhores, vamos dizer, intuições, as melhores lições, não é? As melhores influências, afinal. Então, o Gubbio diz que a matéria, ela é rarefeita, mas ela ainda é matéria. Que comparada à matéria do ser encarnado, ela é rarefeita. Ela seria uma matéria mais sutil. Mas imaginemos o quão sutil deve ser a matéria de espíritos de mundos mais adiantados. Essa matéria que está, ou em que estão esses nossos amigos, não é? Nesse livro, Desencarnados, ainda é uma matéria bruta diante de espíritos de grande elevação. Questão 22, de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se a matéria tem aqueles estados, né? Sólido, líquido, gasoso, é assim? Bom, enfim, voltando até os elementos, nós teríamos fogo, ar, terra e o que mais? Água, não é isso? Então, comparando aí elementos e os estados da matéria, vamos deixar os elementos para daqui a pouco, os espíritos, no Livro dos Espíritos, a resposta a essa questão 22 é fabulosa.
Dizem eles que, até certo ponto, quer dizer, diante do conhecimento humano, naquela época, eram os estados da matéria. Mas eles afirmam que a matéria existe em estados que nós não conhecemos ainda. Alguns estados, aqueles que caminham aí pelo lado da ciência, já foram, né, determinados. A gente pode até dizer, no caso de coisas que vão se acrescentando, que a ciência vai trazendo para nós, no plano dos sentidos, por exemplo, né? A questão que nos coloca a dificuldade, né, que temos para entender Deus, nos falta o sentido para isso. É sentido mesmo. Nós temos 5, não é isso? Mas nos falta. Alguns já têm o 6º. O Chico acho que tinha o 10º. E por aí vai. Agora, matéria existe em estados que ignoramos. Vejam bem. Então, não deixa de ser matéria. Vamos imaginar, com base no Livro dos Espíritos, não, vamos constatar pelo estudo que se o homem é um ser social, voltando à nossa ideia inicial, o espírito é que é um ser social. Então, o espírito vai se juntar na desencarnação àqueles que lhe são afins. Enfim, nós desencarnamos e vamos encontrar a nossa turma. A nossa turma. Então, se somos criaturas muito apegadas às coisas do mundo, da matéria mais densa, como os prazeres da matéria, se somos ainda fortemente, porque somos, não é? Ainda, mas uns mais fortemente, outros menos um pouquinho, dominados pelo egoísmo e pelo orgulho, nós não vamos nos juntar a alguma turma assim altamente evoluída. Nós vamos nos juntar aos nossos iguais. E se repetimos em mais de uma existência atitudes de mando, nem é liderança, não é? De mando, de comando, de imposição da nossa vontade, porque fomos agraciados no mundo, aspas, com o poder, com o dinheiro, com a autoridade que o mundo dá, seja no mundo, né, religioso, no âmbito religioso ou no âmbito político, e eles se misturam, sempre se misturaram na história, nós vamos continuar daquele jeito. Se isso nos agradava muito, era um sinal, ou é um sinal, de que vibrávamos naquele tipo de padrão. Então, o padrão vai continuar o mesmo. Aí nos perguntamos em que uma informação como essa que André Luiz nos traz vai nos valer só para conhecermos a vida espiritual, para termos a ideia de que existem organizações do mal na espiritualidade, que desencarnados se organizam de forma muito inteligente e que, com isso, conseguem atingir encarnados, além dos próprios desencarnados, obsessores e tudo mais, é natural, diz o Búbio, que nós continuamos a ser os mesmos. Vamos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o desenvolvimento intelectual que o mundo parecia, aquela época, acho que é 784, 700 e alguma coisa por aí, que o mundo parecia que estava retrocedendo em termos morais, do ponto de vista moral. Os espíritos respondem que não, que o que acontecia é que o desenvolvimento intelectual antecede o desenvolvimento, a evolução moral. Então, há espíritos que alcançaram um nível tal de intelectualidade sem evolução moral. O coração é endurecido.
os sentimentos são pesados, são endurecidos mesmo. Então, esse endurecimento, que é envolto também numa espécie de ignorância, lógico, ignorar porque esses espíritos não conhecem outro estado de ser ainda, senão aquele. Então, eles são grosseiros do ponto de vista das emoções, dos sentimentos, são presos à vingança, à dominação. E então vem a pergunta, por que Deus permite? Deus permite. Vejam que nas obras espíritas, mesmo, até na própria codificação, apesar do conceito maravilhoso, libertador, filosófico de Deus que a doutrina nos traz, que Deus é a causa primária, a inteligência suprema, enfim, não é uma persona, não é um indivíduo que faz e acontece, aponta, falta-nos o quê? O sentido. Não é isso? Nós podemos sentir Deus, vamos colocar até, Kardec coloca na questão 4, né, como prova da existência de Deus, os efeitos, né, que a vida é inteligente e então ela tem uma causa inteligente. Então nós podemos perceber, mas não compreendemos ainda. Tudo bem, mas é preciso que nós, espíritas, ao lermos, ao tentar, né, fazer a leitura da vida, do mundo, da nossa trajetória existencial, é preciso que nós nos deixemos ou nos façamos despertar para esse conceito maravilhoso e libertador de Deus. Deus não é um ser dizendo faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Então, mas Rúbio, na resposta, vocês voltem ao livro, vocês vão ver, na explicação dele, o que existe é a lei divina. Então, vamos voltar à doutrina e entender que o que chamamos de Deus, e na falta de uma outra palavra, nós usamos Senhor, o Senhor da vida, o Senhor de tudo, está em tudo, é onipresente, é onisciente. Nós estamos em Deus. É impossível alguém viver sem Deus. O que falta não é Deus. Está faltando Deus no mundo. Não. O que falta é a consciência de Deus. Então, se nós temos essa consciência e procuramos nos harmonizar com as leis manifestas, né? Com as leis que estão aí, como se diz, no mundo manifestado, nós vamos nos tornar mais pacíficos, mais harmoniosos intimamente, se estivermos em sintonia com essa harmonia universal. Então, vejam, as leis estão postas. O que vai acontecer? O espírito é um ser social, eles se juntam. Então, se alguns são tirânicos e outros são frágeis e culpados, porque ninguém é vítima. Também está dito. Ninguém é vítima. Não vai acontecer de alguém sofrer uma espécie de punição, alguém não vai se subjugar estando mais adiantado moralmente. Não vai. Pode até pacificar, compreender. Nós vamos ver isso ao longo do livro, né? Então, essa compreensão, o amor, o afeto, tudo isso é que vai romper aquele endurecimento dos sentimentos do coração. Então, se as leis estão manifestas, Deus não irá derrogá-las. Então, se aqueles espíritos têm afinidade e os espíritos compõem e constroem verdadeiras cidades, né? Verdadeiras cidades são colônias do mal. Se nós estamos vibrando da mesma forma, podemos aparecer lá. Se na nossa pobreza, né, aí no caso até intelectual, se nós achamos que merecemos o inferno, que aquilo é o purgatório,
Vejam como que as noções do mundo, vamos dizer, das crenças convencionais, podem nos aprisionar. Porque se nós desencarnamos com a ideia de que merecemos o inferno, com a ideia de que vamos passar penando no purgatório, né? Porque nós vamos ter que purgar tudo aquilo, há um complexo de culpa, não é? Que está ali, né? Pressionando a consciência. E então nós podemos nos subjugar. Não estamos nos subjugando a um espírito. Nós somos espíritos subjugados aos nossos próprios erros. Os erros é que nos subjugaram. E a consciência em conflito passa a entender que aqueles são juízes, como vai acontecer ali com o Gregório. A gente não pode ficar adiantando também muito, não, né? Mas a lei é que se cumpre. Muitas vezes nós repetimos que não cai uma folha de uma árvore, enfim. Eu costumo repetir muito esses exemplos, inclusive para mim mesma. Realmente não, sem que Deus permita. Porque a pergunta deles é a seguinte: por que Deus permite que essas organizações se formem e se tornem tão fortes? Essa permissão de Deus, por exemplo, não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo. Lógico, existe a lei da gravidade. Existe a lei da gravidade, existe a lei da calvície, da queda de cabelo. Então, tudo está previsto na lei. Então, os afins se juntam, se policiam e se acusam uns aos outros. Os que têm autoridade intelectual, às vezes, aspas, até religiosa, vão tomando o comando. E a revolta. Google diz que esses espíritos são filhos da revolta. Imaginem o espírito desencarnar, né, pensando que vai alcançar glórias, né, no além-túmulo. Primeiro ele passa por um grande susto, porque continua vivendo do mesmo jeito que é. André Luiz chega a pensar, né, se vocês estiverem me acompanhando, porque eu estou sem o capítulo, eu estou falando assim, né? Me vem a lembrança e eu falo. Lógico que eu fiz um roteirinho das coisas mais importantes. Mas André Luiz chega a pensar o seguinte, que ele passou por momentos terríveis, nós sabemos, não é? Passou por pântanos, por perseguições, mas que eram quase que efêmeras, não eram organizadas. Então, ele acha estranhíssimo, né? Como que Deus pode permitir esse tipo de organização? No Livro dos Espíritos, nós temos uma parte, a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Claro, todo o livro é maravilhoso, mas na segunda parte, que trata da vida espiritual, enfim, da desencarnação, reencarnação e tudo mais, nós deveríamos, aliás, todo o livro dos Espíritos, a gente tem que ler o de sempre. Nós não devemos parar, né, de ler a codificação, mas principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho, pelo menos, não é? Tínhamos que repetir. Essa segunda parte é a parte que nos interessa muito de perto, da desencarnação. O espírito continua a ser como ele mesmo. Na primeira parte está aquela questão 22, não é? Ainda sobre a matéria, o espírito. Mas como o espírito vai se sentir? É de acordo com a sua consciência. Agora nós já vamos lá para a terceira parte, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E então a consciência culpada facilmente se submete. A consciência culpada, revoltada,
né? O indivíduo revoltado, a consciência culpada, a desilusão, né? André Luiz, numa outra passagem dele, ele diz que muito se decepciona quem muito se ilude. Então, quem se ilude muito com os valores do mundo e vê tudo isto caindo, né? Depois caem os castelos de areia, né? No mar da vida espiritual, no pós-mortem. E então, essas pessoas se decepcionam, se angustiam, se deprimem, se revoltam. São seres, aspas, humanos. Gubbio faz uma referência também àquelas pessoas que são dominadas, né, por centros de força, né, ele não usa essa expressão, mas nós podemos usar aqui, centros de força, e aprendemos também com o próprio André Luiz, centros de força, do estômago ao sexo, não é? Na verdade, os que estão ainda dominados, né, nessa parte, vamos colocar aí, do estômago ao sexo, da cintura para baixo, né, estão dominados por forças da animalidade. Ele diz até que como que nós vamos nos espantar disso tudo se durante milênios nós passamos por muitas etapas, inclusive essa etapa, não é, da vida animal, não é? Não que tenhamos sido este ou aquele animal, nós sabemos disso, que era o princípio inteligente ali, não é? Nos embates do planeta e das mais diversas espécies, se programando, não é? Dentro das leis divinas, do grande laboratório que é a Terra, se programando para chegar ao ponto de ter um cérebro capaz de deixar que a consciência, né, dissesse a si mesma, eu sou. E aí começa, né, todo o caminho, toda a caminhada, a trajetória do homem, propriamente dito. As mitologias tratam desse tema de forma muito interessante em alguns casos. Eu vou lembrar aqui, aproveitando essa fala do Gubbio. Nós temos na mitologia grega um ser que é metade homem. Nós temos em várias mitologias essa mistura do animal com o humano. Então, há aquele que é metade homem, né? A cabeça, braços, os membros superiores, e para baixo, cavalo. Ó, tem isso na mitologia. Em mais de uma mitologia, nós temos cabeça de animal, corpo de homem, ou o contrário, cabeça de homem, corpo de animal. O que acontece na leitura desses mitos pelos especialistas, né? Os mitólogos, filósofos e etc. A mitologia é uma maneira de o homem expressar a si mesmo. Se nós fôssemos agora para um outro tema, para o inconsciente coletivo do Jung, os símbolos e tudo mais, né? Isso aí é de uma riqueza incrível. Mas vamos ficar na mitologia e no que o Gubbio colocou, né? O ser dominado pela matéria, pela animalidade, ele situa nesse centro de força, ele teria uma consciência inversa, né? Ele é mais animal que humano. Ele é mais animal que humano. Ele é aquele touro, por exemplo, lá também da mitologia, que tinha a cabeça de touro e o corpo de homem. Quem era essa figura? O ser embrutecido, porque é um animal, justamente na área que é a do pensamento, da razão, do sentimento, da emoção, ele é
animal. É como se a consciência olhasse para baixo. Este ser é regido pelos centros de força entre o estômago e o sexo. Então, é um ser meramente biológico, um homem meramente biológico, comandado pelos instintos, pela violência, não é? Ele é um animal. A verdade é essa. E há outros que são sábios, mitos até sábios, que têm o tronco, né, de homem e, e o corpo do animal. Este ser está com o hominal, a razão, já com sentimento, emoção um pouco mais refinada, dominando o animal. Moral da história, nós todos temos um pouco ou bastante dessa animalidade. Se compararmos a nossa vida diária, as necessidades que temos enquanto encarnados aqui, nós estamos muito próximos ainda da animalidade. E esses que se deixam levar por esses centros de força inferiores, mais da matéria, não digo inferiores, porque o ideal é que todos se harmonizem, né? Isso quem entende dos chakras e tal vai pensar por aí. Mas é objetivo, finalidade do homem se tornar homem. Às vezes a gente brinca com a criança, com o adolescente, você está virando homem, né? Mas o que é virar homem? Quantas vezes nos referimos a companheiros nossos, a irmãos nossos de humanidade, dizendo, fulano é desumano. Que coisa, né? Que contradição. E quando nos tornamos assim, irados, exaltados por alguma coisa que nos incomoda, a gente diz, eu viro bicho. Não temos que virar bichos, nós temos que virar homens. Então, o grande objetivo do ser humano é se tornar humano. E a humanidade, em grande proporção, continua bastante desumana. É incrível você dizer assim, fulano, você vai trabalhar com o senhor tal? Ah, você vai gostar, ele é muito humano. Né? Olha, isso devia ser o natural. Todos nós deveríamos ser humanos. Por quê? Porque no homem, neste ser que já vai, não é, evoluindo e que por isso mesmo para chegar à angelitude, né, ele tem todas as potencialidades do bem em si mesmo. Isso aí que a gente tem que entender. Nós temos todas as potencialidades do bem em nós. Como a manga, um caroço de manga, uma semente de uma determinada fruta, de uma determinada árvore, tem tudo ali dentro. Aí vem o sol, vem isso, chuva, e ela vai se tornar uma mangueira, enfim. Essa conquista da humanidade é algo que a gente tem que ter diuturnamente. Então, o Gubbio faz essa comparação. Como estamos vivendo agora? Nos perguntamos. Já sabemos que a matéria existe em estados que ignoramos, que o homem não muda, que as organizações se fazem de acordo com as afinidades, né? Nossa, meu Deus, aquela segunda parte do Livro dos Espíritos de uma riqueza. Você pega o André Luiz e vai colocando ali quase que pergunta a pergunta. Nós passamos por pântanos, muitas vezes. Gubbio também diz o seguinte, que até a fala do Flaco se mistura um pouco com a do Gubbio, né? Que as mesmas organizações microscópicas, né? Do microcosmo, que estão, por exemplo, num pântano, elas podem estar, os átomos, né? Eles podem estar no mais alto de uma torre, vamos colocar aí, isso aí do ponto de vista físico, né? Da matéria.
O que ele diz? A matéria é flexível, ela é maleável. Essa matéria, essa que pensamento, né, energeticamente pode movimentar, que é a nossa psicosfera, por exemplo, ela é plástica. Então, os mesmos átomos que estão aqui estão acolá. Depende, a direção que vamos dar a eles é que vai nos encaminhar para o sublime ou para o pantanoso, para aquilo que é, vamos dizer, desarmônico, aquilo que é desajustado. E o desajustado é o que está em dissonância com as leis. O que é que nesse laboratório da Terra nós vamos, no caso das existências, a gente vai e volta, a gente vai e volta, a gente aprende, né, com a própria dor, muitas vezes, a direcionar a vontade. Então, a luta, né, daqueles espíritos que estão sob o jugo de outros espíritos altamente cruéis, né? Que é entre um vento, uma brisa fresca, de boa vontade, da ajuda do espírito bondoso, que já está num outro patamar evolutivo, para que aquela noite de pesadelo, aquela coisa que se repete, que quando a consciência não se liberta, ela se fixa, não é? Num determinado pensamento. Isso vai acontecer só depois que desencarnarmos? Não. Isso acontece agora, agora. Às vezes, a nossa vontade, o pensamento, não é? O nosso íntimo, como eu disse agora há pouco, está pantanoso. Outras vezes, o céu está lindo, né? Ou nós já estamos mais elevados. Fernando Pessoa, o grande poeta português, ele diz, num dos seus poemas, o dia deu em chuvoso, no entanto, o céu estava azul. O dia deu em chuvoso, né, nublado, dentro dele, mas no exterior o céu estava azul. Quando nos colocamos tão centrados nos nossos próprios problemas, nas mágoas, nas pessoas que nos feriram, naquelas que nós gostaríamos que pensassem como nós, que fizessem aquilo que nós queremos. Olha aí, é o egoísmo, é o ego comandando. Enquanto estivermos nesse padrão, nós estaremos com o tempo chuvoso no mau sentido, que às vezes o tempo chuvoso também é lindo. E como no caso lá do poeta, do sujeito lírico, o tempo estava lindo e ele é que estava nublado. Será que a nossa consciência está nublada? Estamos nos fixando nos nossos próprios erros, lamentando os nossos próprios erros, achando, não, eu sou culpado, eu não sou ninguém, né? Então, quando nós ouvimos uma palestra, mas assim, não é? Assim, serviu para mim. Será que ele está falando para mim? É a consciência que fica ali, não é? Espertando de uma forma negativa. Porque quando o pensamento, isso é muito popular, né? É positivo, é bonito. Quando nós pensamos bonito, aí dizem, né? As coisas começam a melhorar. O que melhora? Melhora o nosso estado de ser. Isso aí é fundamental. Então, as coisas vão melhorar, porque melhorando o estado de ser, nós vamos ter atitudes mais saudáveis, mais produtivas. Então, se criou a moda do pensamento positivo, da vontade, mas dirigida para quê? Para se ganhar dinheiro?
Nós vamos continuar no pântano. Não digo, né? Porque tem gente aí que está fazendo promessa, né, para André Luiz, para ver se ganha na loto, sei lá o que, eu não entendo bem do jogo, mas se tem aí a sorte grande. O que é a sorte grande, né? Às vezes o encarnado que teve a sorte grande vai padecer como estão aqueles no livro Libertação. É para nos dar medo que André Luiz nos traz essas informações? De maneira alguma. É para termos consciência. Primeiro, ciência e consciência de que nós estaremos lá como aqui. E o lá é aqui, porque todos estamos no mesmo processo evolutivo, uns com o corpo físico, outros não. Façamos as nossas escolhas de tal maneira que, ao desencarnarmos, possamos encontrar comunidades que, tendo afinidades conosco, sejam mais brandas. Por isso, procuremos ser brandos e pacíficos, não passivos, mas pacíficos, no sentido de querer o bem. Um outro motivo para que Deus, aspas, permita que aquelas organizações se cumpram. Vamos voltar a Jesus. O escândalo há de vir. O escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Vai colher as consequências. Aquela organização é escandalosa. Aqueles espíritos que estão ali submissos, eles precisavam daquele escândalo. Aquela é a lição para eles, é a depuração. Então, é preciso muitas vezes, Kardec diz, que o mal chegue ao seu ponto máximo para que se o reconheça e que se instaure e se escolha definitivamente o bem, que é a harmonia, né? E é uma libertação, né? E é o amor que é essa harmonia que vai libertar. Quando os dois jovens saem da conversa com o Gubo encerra aquele papo, eles veem, né, ali um tempo bonito, porque essas colônias ainda estão sobre o sistema solar, né? Interessante isso, daí é uma coisa boa para tema também de palestra e de estudo. Eles veem um tempo, vento suave. Então, é isso. Essas destruições não podem servir para nos desanimar, ao contrário. É para que nos enchamos também de amor, de misericórdia, façamos as nossas preces pelos corações endurecidos, encarnados e desencarnados, vejam a prece, a energia, o pensamento, a vontade. Oh, meu Deus, há tanta coisa linda, né? Que a gente pode seguir, conquistar e praticar. Então, sai André Luiz dizendo que a tarefa que eles têm pela frente, que vai ser árdua, é uma festa de luz. Imaginem, e vai ser mesmo, com certeza. Vamos parar por aqui e conversar? Nossa, eu falei demais. Temos tempo? Temos 7 minutos. Está aí aberto, né, para quem quiser colocar, fazer alguma colocação, né? Da minha parte, só agradecer essas maravilhosas reflexões, acompanhada dessa pessoa simpática, amorosa, com tantos conhecimentos divididos conosco. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu agradeço, né? É tão bom a gente vibrar junto. Bom, minhas considerações a Helena antecipou, então, idem de Helena. Obrigado, tá, Rita? Obrigada Deus te também. abençoe com esse carisma seu, com essa boa vontade, que você possa voltar outras e outras vezes.
A próxima vez você trazer o seu companheiro violão, cantar uma música pra Ó, gente, né? tá. Melhorar o som aqui, a qualidade. Você a tocar violão com o microfone fechado vai ser esquisito, né? Eu É, também. fala. Tem- Não, porque tem alguém. Eu queria só reiterar, né, Chico e Helena, né, agradecer muito essas reflexões trazidas para todos nós e manter o convite que nós vamos até a vida continua, Ah, para você sim. estar conosco sempre. É o último, né? E é lindo, Isso, né? A vida continua isso. linda. Nós vamos Todos até lá, eles. se Deus quiser. É, com certeza. Você costuma vir em Friburgo, Rita? Olha, há muito tempo eu não saio de casa, É. porque eu não tenho saído por questões familiares, sabe? Tem coincidido de ter familiar precisando de mim, né? Então, agora eu consegui uma pessoa que está me visitando nos meus momentos de compromisso, né? Com palestras aqui na região e tal. Estou voltando a viajar, Uhum. mas eu Ah, preciso que eu lembro que você estabelecer. vinha muito a Friburgo. Eu me lembro que você vinha muito a Friburgo na Semana É, Espírita, eu participava ia muito. dirigindo até Friburgo. Hoje eu não estou dirigindo nada. Estou dirigindo mal a minha vida. Está cheio de cupinha aqui. Mas o André Luiz, a gente não cansa, né? Não se cansa Não, não. de ler. E As a cada reflexões, leitura é mais um sim. aprofundamento, né? E Mais a, um. As reflexões que ele traz para a gente, né, como você falou, é um tiro na nossa consciência quando a gente lê o capítulo, né? Eu fiquei preso aqui quando o André vai perguntar, questionar por que Deus não interfere ali naquele momento, né? E ele deixa três questões que bota para a gente, quando for dormir, botar a consciência para trabalhar. Você não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem, né? Botar a gente para pensar, ué, e Jesus não voltou para deixar a lição, não é a mesma coisa? E nós É, desviamos do caminho e continuamos marchando, aí ele é, lança outra, né? Acreditamos em paraíso mericuloso, né? Que é só pois é, pois sentar, é. e ele conclui dizendo que nós que escolhemos, né? É O isso caminho, mesmo. né? Nós vamos, É, realmente, é o mesmo dizer que nós vamos colher aquilo que de é. fato nós plantamos, né? É uma E reflexão mesmo muito. enquanto espíritas, com todo o esclarecimento que a doutrina nos traz, conceitos de Deus, nós costumamos dizer isso. Por que que Deus permitiu que acontecesse isso? Por que que Deus deixou? Né? A gente faz essas perguntas. Deus quis, Deus não quis. Deus não é um indivíduo querendo ou não querendo. Né? Nós podemos sentir, ele se manifesta pelas leis, né? As leis estão Sim, aí. Os isso aí. espíritos podem nos ajudar, né, a contornar essa ou aquela situação, mas tudo isso está previsto pela lei de Deus, né? É aquela Sim. pulsação, né, da vida. Tá A bom, gente fala querida. também que mal que eu fiz a Deus, né? Como se a gente Oh, quisesse É, fazer mal a Deus. que mal que eu fiz a Deus! Com Jesus joguei pedra na cruz. Não tem nada disso, né? É a grande lei. a Paula está agradecendo aqui É. as suas reflexões aqui no chat. Tem uns agradecimentos do pessoal. E eu vou Uhum. encerrar. Eu vou não, convidar minha querida Nancy, né? Para encerrar. Uhum. Então, nós vamos agradecer a nossa irmã Rita pelo trabalho, pelas reflexões, por ter sintetizado esse capítulo tão bonito de uma forma tão simples, tão gostosa de ouvir. Nós pedimos a Deus que a abençoe sempre, que ela possa sempre estar conosco nos estudos destas obras de André Luiz.
Agradecemos a espiritualidade amiga, sempre tão presente em nossas vidas e que tem nos ajudado tanto através do Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel e de todos esses nossos amigos do plano espiritual que vêm, através da literatura espírita, nos alertar sobre a importância desta vida terrena e do mundo espiritual também, do nosso preparo para o mundo espiritual. Agradecemos, Senhor Jesus, porque temos a certeza hoje que não estamos sozinhos, que temos ao nosso lado amigos que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos amparam, que nos guiam, enquanto aqui encarnados. E temos amigos do lado espiritual quando tivermos que fazer a nossa passagem, que nos acompanharão, que estarão sempre nos dirigindo, nos intuindo para o melhor caminho. E assim, Senhor, agradecidos por esses momentos, nós te pedimos licença para encerrar os trabalhos da noite de hoje, rogando uma noite de paz e amanhã um dia de trabalho, mas acima de tudo, de vivência de tudo o que temos aprendido através dos teus evangelhos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Graças Graças a Deus. Obrigado, Nancy. Mais uma vez, obrigado, Rita. Lembrando que semana que vem, no capítulo 3, quem vai apresentar é Lins Maria, né, do ramo, lá do Centro Espírita Ismael, em Araraquara, São Paulo, vai estar conosco. Então, todos convidados. Alô, Rita, boa noite. Boa noite para todos.